A semana começou pegando fogo em General Severiano com a expectativa em torno da chegada do novo comandante do Botafogo, David Ancelotti. O nome ganhou força nos bastidores e, ao que tudo indica, o anúncio oficial está para acontecer a qualquer momento. Aos 35 anos, o treinador italiano chega com um sobrenome de peso e um currículo que, embora ainda esteja em construção, já carrega experiências ao lado do pai Carlo Ancelotti, um dos técnicos mais vitoriosos do futebol mundial. David esteve presente em diversas campanhas do Real Madrid nos últimos anos, acompanhando de perto a rotina, as decisões e os bastidores de um dos clubes mais exigentes e midiáticos do planeta. Agora ele parte para seu primeiro desafio solo e o palco será o futebol brasileiro, com a missão de recolocar o Glorioso no trilho das vitórias e da consistência dentro das quatro linhas. Ainda há muitas dúvidas a serem esclarecidas. Entre elas, quem fará parte da comissão técnica, se David também vai colaborar de alguma forma com a seleção brasileira ou se o foco será exclusivo no Botafogo e quando de fato ele desembarca para começar os trabalhos. A expectativa da torcida é grande e a diretoria quer começar o segundo semestre com o pé direito, mirando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro e bons desempenhos nas Copas. Enquanto isso, Marinakis e John Testor seguem firmes nos bastidores do clube. O empresário norte-americano continua fazendo movimentos estratégicos, desta vez negociando a ida de mais um jogador para a Europa. A bola da vez é Rafael Lobato, jovem promessa que se destacou no Sub-20, que agora está a caminho do futebol português, mais especificamente para o Rio Ave. O atleta, que teve algumas oportunidades no time principal durante o Campeonato Carioca, renovou recentemente seu vínculo com o Botafogo até o ano de 2028 e agora tem tudo encaminhado para defender o clube europeu em definitivo. Essa movimentação nos bastidores coincide com o fim do período de folga do elenco principal. Os jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira e já iniciaram a preparação para o confronto diante do Vasco no próximo sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ainda sem David Ancelotti no comando, quem conduziu os trabalhos iniciais foi Cláudio Caçapa, que assume temporariamente a responsabilidade de manter a equipe em ritmo de jogo. E não vai ser tarefa simples, não. O Vasco, adversário do fim de semana, vem treinando firme durante o período de paralisação e será um teste complicado para o Glorioso. Fernando Diniz, com seu estilo peculiar, vem tentando encaixar o time cruzmaltino, que quer crescer de produção neste segundo semestre. A partida em Brasília marca também o primeiro compromisso do Botafogo sem Igor Jesus. O atacante, que vinha sendo o principal nome do setor ofensivo, não está mais à disposição e a responsabilidade de balançar as redes agora recai sobre Arthur Cabral. O centroavante recém-chegado teve pouco tempo em campo até aqui, especialmente por causa da boa fase do antigo titular, mas agora ganha uma chance de ouro para se firmar. O desafio é alto, mas o potencial está ali. Cabral já mostrou em outros momentos da carreira que pode ser decisivo e agora terá uma sequência de jogos para provar isso com a camisa alvinegra. E a grande pergunta é como o novo Botafogo vai se montar com tantas novidades. Contratações importantes foram feitas recentemente e a dúvida que paira no ar é sobre quem já chega com status de titular e quem ainda vai precisar de tempo para ganhar espaço. Álvaro Montoro, por exemplo, é um desses nomes que a torcida quer ver em ação. Será que ele já começa jogando? Outro nome que gera expectativa é o de Savarino. Com sua velocidade e capacidade de romper linhas, ele pode ser peça-chave no esquema ofensivo. Mas será que ele vai funcionar junto com Tuco Correia? Também há curiosidade sobre o aproveitamento de Santi Rodrigues, que deve começar a receber mais minutos em campo a partir de agora. No meio de campo, uma mudança importante já está confirmada. Caio Pantaleão deve assumir a titularidade após a saída de Jair para o futebol inglês. O volante vinha sendo preparado aos poucos e agora terá a chance de mostrar que está pronto para assumir o protagonismo no setor central. Essa transição de nome será fundamental para dar ao time uma nova cara e garantir que a equipe mantenha a competitividade em todas as frentes. A agenda é apertada. Depois do duelo contra o Vasco, o Botafogo volta a campo na quarta-feira diante do Vitória. Depois, no fim de semana seguinte, enfrenta o Sport Recife. Só então, com o adiamento da partida contra o Grêmio por conta dos compromissos internacionais do clube gaúcho, o elenco terá um intervalo maior para treinar e ajustar os detalhes com mais calma. É nesse momento que o novo treinador poderá implementar melhor suas ideias, testar formações e moldar o time com mais profundidade. Na sequência, o Glorioso encara o Corinthians e logo depois vem a estreia na Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos.
Voltando a falar de David Ancelotti, o que se pode esperar em termos de estilo de jogo se levarmos em conta o trabalho mais recente feito por ele ao lado do pai no Real Madrid? É possível imaginar um time equilibrado que valoriza a posse de bola, mas que também sabe acelerar em transições rápidas. O Real, mesmo sendo uma equipe de estrelas, jogava com inteligência tática. Em várias partidas da Champions League vimos os espanhóis baixando suas linhas para se defender com solidez e na sequência contra-atacando com velocidade e precisão. David viveu esse ambiente, absorveu tudo de perto e agora tem a chance de aplicar seu próprio toque em um time que busca identidade. Em entrevista recente ao portal Marca, o treinador revelou que se inspira bastante no estilo praticado pelo Paris Saint-Germain. Disse que gosta de times que jogam com liberdade ofensiva, mas com estrutura defensiva firme. E essa pode ser uma chave importante para o Botafogo. O futebol italiano, como se sabe, sempre prezou por defesas fortes, compactas e organizadas. Se David trouxer essa herança cultural e conseguir implantá-la no time, o Botafogo já terá dado um grande passo. Afinal, como se diz no meio do futebol, ataques ganham jogos, mas defesas ganham campeonatos. Outra característica importante que ele traz de Madrid é a flexibilidade tática. O Real Madrid dos últimos anos se adaptava com facilidade aos adversários. Em alguns momentos jogava no 4-2-3-1, em outros preferia o tradicional 4-4-2. Houve jogos em que até vimos o Vinícius Júnior sendo usado como centroavante ao lado de Mbappé, formando uma dupla móvel que confundia as defesas adversárias. A dúvida agora é como David vai montar esse quebra-cabeça no Botafogo. Quem serão os protagonistas do seu esquema? Quais peças vão ganhar espaço e quais terão que esperar mais um pouco? Como será o entrosamento entre os novos contratados e os remanescentes do elenco anterior? A torcida está ansiosa e com razão. O clube passou por altos e baixos recentemente e agora busca estabilidade. A chegada de um novo técnico é sempre um momento de renovação, de esperança, de novos planos sendo desenhados. E se o sobrenome pesa, o momento também exige. David Ancelotti terá pouco tempo para mostrar resultados. A sequência de jogos é pesada, a exigência da torcida é alta e a tabela do Campeonato Brasileiro não permite vacilos. Ainda assim, há um clima de otimismo no ar. A sensação é de que o Botafogo pode estar começando um novo ciclo com um projeto mais ousado e com ideias modernas. É claro que nem tudo são certezas. Como qualquer treinador que assume um clube grande, David terá que lidar com a pressão, com os resultados imediatos e com a necessidade de conquistar o vestiário desde o primeiro dia. A boa notícia é que, ao que tudo indica, ele virá acompanhado de profissionais de sua confiança. 2 auxiliares técnicos e um preparador físico devem desembarcar junto com ele, formando uma comissão que promete trazer uma nova metodologia de trabalho para o dia a dia alvinegro. Essa mudança de cultura, aliada ao potencial do elenco, pode ser o combustível necessário para o Botafogo voltar a sonhar alto. E esse sonho passa também por resultados consistentes. A estreia de David, ainda incerta, pode acontecer já diante do Vasco, embora também exista a possibilidade de ele assumir de fato no confronto contra o Vitória. Seja como for, o trabalho precisa começar já com foco total nas competições que vêm pela frente. O Campeonato Brasileiro está longe de ser decidido e a Copa do Brasil ainda reserva capítulos importantes. A temporada está aberta e tudo depende de como o clube vai se comportar a partir de agora com esse novo comando técnico. Enquanto isso, a torcida segue na expectativa, acompanhando cada movimentação, cada notícia, cada detalhe sobre o que vem por aí. O Botafogo está em ebulição e esse clima de mudança, se bem administrado, pode ser o início de uma nova era. A chave agora é manter o foco, ajustar o que precisa ser ajustado e acreditar no projeto que está sendo construído. Com a semana em andamento e os treinos a todo vapor no Espaço Lonier, o Botafogo começa a moldar a nova fase sob os primeiros contornos do que será a gestão de David Ancelotti. Ainda que o técnico italiano não tenha se apresentado oficialmente até este momento, sua sombra já paira sobre o vestiário e as decisões começam a ser tomadas pensando no perfil que ele deve implementar assim que estiver à frente do elenco. A expectativa da diretoria é de que sua chegada aconteça entre terça e quarta-feira, o que significaria que sua primeira participação mais ativa junto ao grupo seria no treino final antes da viagem para Brasília. Isso, claro, caso o clube confirme sua estreia já contra o Vasco da Gama. Do contrário, a direção pode preferir deixar Caçapa no banco para esse compromisso e dar a David a responsabilidade direta apenas a partir da rodada seguinte.
A verdade é que há um desejo interno para que ele assuma logo, ainda que seja apenas para observar, conversar com os jogadores, entender a dinâmica do grupo e começar a moldar sua visão sobre o que tem em mãos. Afinal, por mais que tenha um staff confiável que já estuda vídeos dos jogos passados e analisa estatísticas de desempenho, nada se compara ao contato direto com o dia a dia de treino, as respostas que os jogadores dão no campo e a forma como interagem nos bastidores. Um técnico de ponta precisa entender o clima humano da equipe antes de fazer grandes mudanças táticas, e isso é algo que só o convívio proporciona. O Botafogo, que iniciou a temporada com um plano, viu esse plano mudar mais de uma vez e agora aposta num nome jovem europeu estudioso e com bagagem em grandes clubes para redefinir sua trajetória. Enquanto o treinador não chega, Cláudio Caçapa tenta manter o ambiente ajustado. Ele já conhece os atletas, já comandou o time em outras situações emergenciais e tem a confiança do elenco. Mas a missão não é simples. Além do duelo contra o Vasco, que exige atenção máxima à pressão natural pela retomada do bom desempenho, o time oscilou muito antes da pausa no calendário e precisa demonstrar segurança desde já. A ausência de Igor Jesus é uma lacuna que ainda será sentida. O jogador vinha sendo o principal pilar ofensivo do clube e mesmo com a chegada de Arthur Cabral, o time terá que se adaptar a um novo estilo de finalizador. Cabral é mais físico, mais de área, enquanto Igor, mesmo sendo centroavante, conseguia cair pelos lados, abrir espaço e participar mais da construção. A tendência é que o estilo de jogo precise ser recalibrado para aproveitar melhor as características do novo camisa 9. Além disso, as últimas contratações do clube aumentam a concorrência interna, o que pode ser benéfico para elevar o nível dos treinos e das atuações. Savarino, por exemplo, é um jogador que sempre foi muito valorizado por sua explosão e objetividade. Se conseguir formar uma dupla funcional com Tuco Correia, o Botafogo pode ganhar uma nova dinâmica ofensiva, especialmente em transições rápidas. A movimentação sem bola será essencial para que essa engrenagem funcione, e é justamente esse tipo de detalhe que se espera que David Ancelotti valorize. Conhecendo o estilo de jogo europeu, é bem provável que ele incentive um time mais compacto que defenda e ataque em blocos com os espaços bem preenchidos. Na defesa, a situação também está em transição. Com a saída de Jair, Caio Pantaleão tem a missão de se afirmar como titular absoluto no meio-campo. O jovem tem boa leitura de jogo, é intenso nos desarmes e aos poucos vai conquistando a confiança da comissão técnica. Mas a questão defensiva vai além da posição de volante. O sistema como um todo precisa de ajuste. O Botafogo sofreu muitos gols bobos no primeiro semestre, principalmente por falhas coletivas de posicionamento. Isso é algo que, ao que tudo indica, será corrigido com prioridade pelo novo treinador. A escola italiana, como já foi dito, é conhecida por sua solidez defensiva. David deve começar a casa por trás, como manda o manual de quem entende de campeonatos longos. Defesa sólida é a base de um time competitivo. E nesse ponto há uma curiosidade sobre como ele utilizará os laterais. Se vai adotar o modelo tradicional com linha de 4 e 2 laterais que alternam na subida, ou se preferirá algo mais assimétrico, com um lateral mais ofensivo e outro mais contido. No Real Madrid, esse equilíbrio era uma das marcas da equipe. Carvajal tinha liberdade, enquanto o lateral esquerdo, dependendo do jogo, era mais preso. Isso dava fluidez ao ataque e solidez à defesa. Talvez vejamos algo similar no Botafogo, com Hugo ou Damian sendo usados com funções diferentes de acordo com o adversário. Do meio para frente, a criatividade é outro desafio. O time ainda sofre para criar jogadas claras de gol contra defesas mais fechadas. A presença de Santi Rodrigues pode ajudar a mudar esse cenário. O meia tem visão de jogo, toque refinado e boa capacidade de articulação. Resta saber se David o verá como titular imediato ou se preferirá trabalhar sua entrada gradualmente. É justamente nesse tipo de decisão que começa a se desenhar a identidade de um técnico. Não basta conhecer tática, é preciso ter sensibilidade para entender o momento do jogador e sua confiança, sua capacidade de executar o que se pede. Treinadores experientes sabem que às vezes é melhor escalar um atleta em fase ascendente mesmo que tecnicamente ele seja inferior ao concorrente. Confiança move montanhas no futebol. Ainda nesse ponto, é inevitável citar o papel da torcida. O botafoguense vive uma relação intensa com o clube e essa intensidade se reflete no apoio e nas cobranças.
Se David Ancelotti conseguir traduzir isso para os jogadores, essa vontade de vencer que emana das arquibancadas, ele terá meio caminho andado para construir uma equipe aguerrida, competitiva e resiliente. O Nilton Santos precisa voltar a ser um caldeirão. Nas últimas temporadas houve momentos em que a sintonia com a torcida fez toda a diferença. Recuperar esse ambiente é um dos objetivos do novo ciclo. Paralelamente ao futebol de campo, o extracampo segue movimentado. A possível ida de Rafael Lobato ao Rio Ave é mais um capítulo do projeto de internacionalização da SAF. A ideia de circular jovens promessas pelos clubes da rede é clara. Dar minutagem, experiência e vitrine para que retornem mais maduros ou sejam vendidos com lucro. O modelo é usado por diversas estruturas multiclubes ao redor do mundo como Red Bull e City Futebol Group e aos poucos começa a ganhar corpo no projeto do Botafogo. É uma estratégia que precisa de paciência e boa gestão, mas que pode render frutos importantes tanto esportivos quanto financeiros. Com o segundo semestre começando, o calendário do Botafogo é desafiador. Além da retomada no Brasileirão, o clube terá compromissos pela Copa do Brasil e possivelmente Sul-Americana caso avance nas fases nacionais. A sequência de jogos contra Vasco, Vitória, Sport, Corinthians e posteriormente Red Bull Bragantino será um termômetro importante para medir a capacidade de resposta do time após a mudança no comando. E mais do que isso, será o momento de mostrar se o clube consegue manter um nível de competitividade constante sem os apagões que marcaram parte da temporada passada. A chegada de David Ancelotti também é simbólica. Em outro sentido, ela marca uma nova fase no projeto SAF. O clube opta por um técnico europeu jovem que representa uma linha mais moderna e conceitual de futebol, e isso indica uma mudança de mentalidade. É um passo ousado, mas que pode colocar o Botafogo em um patamar mais ambicioso. Se tudo correr bem, se os resultados vierem e se a torcida abraçar o projeto, o time pode viver meses promissores. Mas tudo isso ainda é futuro. Por ora, o que temos é uma expectativa crescente, um elenco que volta ao batente, uma comissão técnica interina dando conta do recado e um novo nome prestes a pousar no Rio para começar a escrever seu próprio capítulo na história do Glorioso. O momento exige equilíbrio. Pés no chão, mas olhos voltados para cima. O Botafogo começa sua nova etapa com dúvidas, sim, mas também com esperança renovada. E como sempre, com sua torcida ao lado pronta para empurrar o time e exigir o máximo. O futebol recomeça agora e tudo pode acontecer. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. O futebol brasileiro pode estar prestes a viver um dos capítulos mais surpreendentes e impactantes de sua história recente. Na manhã deste domingo, o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, foi palco de uma movimentação atípica, marcada pela chegada de ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Sim, o craque português, considerado por muitos um dos maiores jogadores de todos os tempos, desembarcou discretamente em solo carioca, despertando uma onda de rumores que tomou conta das redes sociais e dos bastidores do esporte. Fontes próximas ao clube alvinegro indicam que a visita não seria apenas turística. Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, o destino do camisa 7 seria General Severiano, sede do Botafogo, para uma possível reunião com dirigentes do clube. A especulação gira em torno de uma negociação para que Cristiano Ronaldo vista a camisa do Glorioso ainda nesta temporada. A operação, embora improvável aos olhos de muitos, teria ganhado força graças à influência de John Testor, empresário americano e dono da SAF botafoguense, que já demonstrou interesse em trazer grandes estrelas para o projeto. O nome de CR7 no futebol brasileiro sempre foi tratado como uma utopia, mas o cenário atual do Botafogo, que vive um momento de estabilidade financeira e crescimento esportivo, abriu margem para esse tipo de ousadia. Internautas rapidamente começaram a compartilhar imagens e vídeos do suposto desembarque do craque, e hashtags como hashtag CR7 no Botafogo e hashtag Cristiano no Glorioso entraram nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, em questão de minutos. Apesar do silêncio oficial de ambas as partes, há quem diga que Cristiano Ronaldo estaria encantado com a ideia de encerrar sua carreira em um país onde é idolatrado e onde o futebol é vivido com paixão incomparável. A presença dele no Brasil pode também estar ligada a compromissos comerciais ou até mesmo pessoais, mas o burburinho não para de crescer.
O que se sabe com certeza é que, se essa negociação se concretizar, o Botafogo se colocará de forma definitiva no centro do futebol mundial, e o Brasileirão ganharia uma dimensão internacional inédita. Por enquanto, resta aguardar os próximos capítulos desse enredo que, se confirmado, terá impacto não só nos gramados, mas também na história do esporte nacional. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.